Glória a Deus. Já que nós estamos chegando perto da época de férias, teve uma vez que estávamos de férias, pastor e eu, e fomos a Tramandaí. Em Tramandaí, procurando algum lugar onde nós pudéssemos comer, passamos pela frente, encontramos um restaurante de nome Monte alguma coisa, não me lembro se era Monte Sinai, Monte Sião. Vou falar o nome porque é coisa boa, né? Olhamos o preço, cabia no bolso e entramos. Era um churrasco muito gostoso. E quanto mais eu comia, não dava aquela sensação de tipo assim, a primeira estava mais gostosa. Não, estava igual lá no casamento que Jesus foi. Quanto mais parecia que a barriga estava cheia, mais parecida que a próxima carne estava mais gostosa. E eu nunca comi, em todo o litoral gaúcho, nada tão fantástico como aquilo. E eu fiquei emocionado. Né? Se alguém de lá está assistindo, me vê um cupomzinho aí depois. Foi tão gostoso que eu nunca mais esqueci aquilo. Aí outra vez, passou um bom tempo, e eu não tenho certeza, mas eu acho que daí nós estávamos em férias em Cidreira, e resolvemos dar um pulo lá em Tramandaí, e um dos objetivos era ir lá naquele restaurante. Uau! E qual era a minha expectativa? Meu Deus, vou comer o melhor churrasco de novo. Vou ir nesse restaurante que não era só o churrasco, era tudo sensacional. E os donos ainda eram o evangelho. Eu disse, meu Deus do céu, eu vou lá de novo. E aí quando a gente vai chegando, o preço estava um pouquinho mais alto. Mas, afinal de contas, era aquele restaurante. Não era outro restaurante, era aquele restaurante. E a gente sentou, e quando a gente começou a comer, o que você acha que aconteceu? Como é que estava aquela comida? Estava boa. Estava boa. Pensou que eu ia dizer que estava horrível? Quem é que pensou que eu ia dizer que estava ruim? Estava maravilhosa. Estava muito boa. Ainda assim, estava a melhor comida do litoral gaúcho que eu já comi. Mas eu fiquei decepcionado. Porque não estava tão boa como na primeira vez. Qual o motivo que me levou a estar decepcionado com algo muito bom? A minha grande expectativa. Eu estava com uma expectativa exagerada. Eu deveria ter ficado muito feliz e agradecido porque ainda assim era a melhor comida. Mas a minha expectativa era de acordo com a primeira experiência. Você está entendendo? Pastor, por que você está contando isso? Porque muito das experiências que a gente tem com Deus, com as pessoas, e por consequente com Deus e com as pessoas, com quem? Com a igreja, elas estão relacionadas à expectativa que a gente tem. E sabe de uma coisa? Quem sabe a comida aquele dia estava até melhor do que no outro. Só que naquele meu primeiro dia eu estava mais emocionado, eu estava com o elemento surpresa, talvez estava com mais fome. E muitas vezes a gente não mede as coisas pela realidade delas, mas pela expectativa que a gente tinha sobre elas. Quer ver? De repente um dia você veio num culto, e aquele dia foi o dia que você entregou a vida para Jesus, você chorou, e de repente um outro culto estava melhor ainda, o louvor estava melhor ainda, a pregação estava melhor ainda, mas naquele dia você não entregou a vida para Jesus, porque você entregou no outro. E aí você vai dizer, eu pensei que ia ser do mesmo jeito, que eu ia chorar igual. Às vezes as pessoas buscam a Jesus com uma determinada expectativa. E essa expectativa pode ser uma hiper expectativa, pode ser uma expectativa baixa demais. Ou sabe o que é pior? Pode ser uma expectativa errada. Sabe o que é uma expectativa errada? Alguém te convida para o jogo. E você gosta muito de jogar futebol. Se tem alguém que gosta muito de jogar futebol, levanta a mão, deixa eu ver aí. Tá, vamos fazer o contrário então. Tem alguém que gosta de jogar vôlei? Tá. O povo é do vôlei então, tá bom. Então vamos lá, te convidam para um jogo.
e você gosta muito de jogar vôlei, e alguém passa por você e diz assim, vamos jogar amanhã? Você diz, partiu, vamos jogar. E aí você foi jogar. Você estava com aquela expectativa, já alongou os braços, estava prontinho. E aí você chega lá e é futebol. Você criou uma grande expectativa errada. E mesmo que não fosse nem grande nem pequena, fosse uma expectativa moderada, mas era errada. Porque te convidaram para o jogo. E você criou a expectativa do jogo de vôlei, mas ninguém te disse que era jogo de vôlei. Te convidaram para o jogo. Pastor, para com isso, prega sobre o Natal, tá bom? É Natal. A profecia mais anunciada com mais antecedência e com o maior número de vezes de toda a história da humanidade. Pelo menos 1440 anos antes de Jesus nascer, já estavam profetizando a respeito do menino que nasceria. E eu vou mostrar isso para vocês. Pelo menos 1440 anos, contando sobre um fato que aconteceu há pelo menos 6.000 anos, estava sendo profetizado. O nascimento de Jesus foi profetizado nessa terra por pelo menos 4.000 anos. Uau! Promessa sobre promessa. E quando chegou o Natal, o evento mais esperado da história da humanidade, o evento mais profetizado. Você já viu alguma outra profecia ser profetizada durante 4.000 anos, ininterruptamente? Quando chega, as pessoas tinham alguns expectativas muito baixas, outras, em certo sentido, muito altas, outras expectativas erradas. E aí quando Jesus vem, não reconhecem ele. E aí tem pessoas frustradas com Jesus, com pessoas e com a igreja, porque esperam coisas de Jesus que Jesus nunca prometeu que seria nem que faria. Porque quando Jesus veio, o que fizeram com ele? Grudaram numa cruz. Expectativas erradas. E talvez se hoje você se encontra frustrado com Cristo, deixa eu te dizer, Jesus não fez nada de errado para ti. Ah, mas eu queria ir se ele não fez. Sua expectativa estava errada. Nós estamos às vezes cobrando de Jesus coisas que ele nunca prometeu que faria. Vamos lá? Primeira promessa, Gênesis 3,15. Fato que aconteceu pelo menos 4.000 anos antes de Jesus nascer, pelo menos 6.000 anos atrás da nossa história hoje, e que o Espírito Santo inspirou Moisés por volta de 1440 a.C. a escrever. Ou seja, uma profecia ocorrida há mais ou menos 6.000 anos atrás. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse texto é também chamado de proto-evangelho. É um pró-evangelho, é um evangelho de antes. Ele conta a respeito de quê? O Senhor Jesus. Ele dá autoridade sobre a terra para quem? Adão e Eva. Certo? Para Adão e Eva. Adão e Eva se metem numa, me falta a palavra aqui, numa treta com o capeta. Se metem numa confusão com Satanás. E Satanás então usurpa essa autoridade que estava sobre a terra de Adão e Eva. Era um paraíso. Satanás usurpa essa autoridade. E a autoridade agora está sobre Satanás. Agora, vamos imaginar isso em termos de um processo legal aqui da humanidade? Deus, sendo alguém de fora daquela família, ele poderia abrir um processo ali? Eu não sei, eu não sou advogado. Mas que seria no mínimo estranho, seria. E Deus não faz isso. Mas Deus diz assim: Eva, tu não está conseguindo resolver essa causa na justiça? Não te preocupa. Um dia vai vir um filho teu. Um dia vai vir alguém da tua descendência que vai desenrolar isso lá diante do juiz. E aí o que Deus faz? Deus não se mete. Jesus desce do céu, entra dentro da barriga da Maria. E Jesus
nasce como descendente dela. E aí ele diz, e aí, diabo? Eu sou herdeiro legítimo de Eva. Como herdeiro legítimo de Eva, eu posso disputar essa causa na justiça contigo. E aí Jesus ganha. E Jesus pega de volta a autoridade. E agora a autoridade é dele. E ele vai para o céu. E a autoridade levou junto? Não, ele fala assim, eu estou indo para o céu, mas meu corpo ficou aqui na terra. Se chama igreja. Quando Jesus ganhou a autoridade da terra de volta, a autoridade continuou com Jesus. Cadê Jesus hoje? Na minha frente aqui, ó. Tá entendendo? Tá entendendo? Por isso que o Natal era necessário. Por isso que o nascimento de Jesus era necessário. Porque era só nascendo como um homem que Deus, de forma legal, tomaria de volta a autoridade da terra que as pessoas tinham entregue para Satanás. Deu para entender? Só um ser humano poderia tomar essa autoridade de volta, porque foi um ser humano que perdeu. Então Deus, ele não rompe o processo, ele é Deus, ele poderia fazer, sai daí, capeta, devolve aqui. Ai, Adão, para com isso, pega aqui, segura firme dessa vez. Podia fazer, ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Mas ele quis honrar os princípios. Ele diz, não. Então se a humanidade resolveu avacalhar com tudo, eu vou respeitar o que eles querem fazer, mas eu vou lá nascer como um homem, vou arrumar essa bagunça. Ele nasce, ele coloca a casa em ordem de novo. A autoridade sobre a terra hoje está com quem? Com a igreja. Para que serve essa autoridade? Nós vamos ver aqui. Essa é a primeira vez que há um relato, uma profecia bíblica, a ponto de que Jesus, no Novo Testamento, chega a ser chamado de segundo Adão. Aleluia, você pode dar um glória a Deus por isso? Depois Deus vem, passa um tempo, não vou citar todas as profecias, mas eu quero te mostrar que existia promessas de Deus, existia uma expectativa das pessoas de como seria o cumprimento daquilo, mas existia uma realidade que era diferente dessa expectativa. Pegou? Promessa, expectativa e realidade. Existia promessas de Deus sobre a vinda de Jesus, sobre o Natal, existia expectativa das pessoas, mas a realidade que se manifestou era diferente dessas expectativas que eles tinham. E aí Deus vem para Abraão. E Deus fala, Abraão, consegue contar as estrelas? Não, Deus, é muita estrela. Pois é, assim vai ser a tua descendência. Está lá em Gênesis 15:5. Como que o povo de Israel é hoje em números? Os descendentes de Abraão. Israel é um país do tamanho da Laguna dos Patos aqui. Isso é gente que dá para contar as estrelas? Está falando do quê? Diz assim, que Jesus foi chamado descendência de Abraão. E através de Cristo, todos aqueles que creem em Jesus são considerados descendência de Abraão. Ou seja, quando Deus fala para Abraão, Abraão olha para as estrelas e conta, é o número dos filhos. Simbolicamente, você era uma daquelas estrelinhas que Abraão estava contando. Abraão não sabia, mas alguma daqueles brilhozinhos era a minha careca, a do Lucas, a do Léo. Refletindo simbolicamente. Alguma daquelas estrelinhas que Abraão olhava era eu e você. Que um dia seríamos descendentes deles através de Jesus. Glória a Deus. Quando Deus fala para Jacó, estando ele lá no Egito ainda, e ele começa a profetizar sobre os seus filhos, ele fala para Judá, de ti vai vir alguém que vai segurar o cetro. Vai vir alguém que é o dono do cetro. O cetro é um símbolo de autoridade real. E jamais o cetro se apartará dele. Estava falando de quem? Jesus. 4.000 anos, vez após vez, foi profetizado que viria o Messias, que viria o Messias, que viria o Messias. Chega o profeta Isaías, aproximadamente 700 anos antes de Cristo. 750 antes de Cristo. Quando nós lemos
o livro do profeta Isaías é como ler um dos evangelhos. Porque ele narra desde como seria o nascimento de Jesus, e a gente canta, um menino, até como seria a morte na cruz. Ele dá detalhes em Isaías 53, em Isaías 9 ele fala do nascimento, em Isaías 53 ele fala da morte. Detalhes de como Jesus ia morrer na cruz. E ali do 60 para frente, ele já começa a falar coisas que eu e você ainda vamos viver como igreja, o futuro da igreja. Uau! Isaías relata todo o trajeto de Cristo, do nascimento, a crucifixão e o futuro da igreja. Que a igreja é o corpo de Cristo. Então a história de Cristo não terminou quando ele morreu na cruz, ela só aumentou de lugares. Nós somos a manifestação de Cristo na terra, amém? Isaías tem uma riqueza fantástica. E diz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Contando como seria Jesus. Moisés fala dele. Miqueias fala que ele nasceria em Belém. Mas aí chega, enfim, o dia que Jesus iria nascer. Primeiro, o Senhor fala com Zacarias e Isabel. Um casal apaixonado por Deus, um casal que amava a Deus de todo o coração. E Deus fala com Zacarias, dizendo, Zacarias, o anjo lhe aparece, ele fala, Zacarias, você vai ter um filho. Ele diz, mas eu e a minha esposa somos muito velhos, não dá mais. Ele diz, Zacarias, você vai ter um filho. E teu filho vai preparar o caminho. E diz a Bíblia que eles eram um casal de velhinhos possuídos do Espírito Santo. Você já viu uns vovozinhos queridos? Tem, né? Agora tu imagina uns vovozinhos queridos possuídos do Espírito Santo, cheios, profetizando, cheios da glória. Eram Zacarias e a Isabel. Eram os velhinhos do fogo. E ela fica grávida. Mas, um pouco depois disso, ali pelo 6º mês, ela já estava grávida, a vovozinha estava grávida. Vem o anjo, Gabriel, e fala com Maria. E o anjo fala, Maria, você vai ficar grávida. E ela, mas como isso? O que vai acontecer? Ele diz, o poder do Altíssimo te encobrirá como a própria sombra. E o que será gerado dentro de ti há de ser chamado Filho de Deus. Uau, ela fica, né? E ela corre lá para Maria, para Isabel, que era prima dela, para a vovozinha essa. E as duas ficam lá juntas. E daí, né, a Isabel já está no período de nascer, a Maria já está ali por uns 3 meses, ela volta. O José apavorado, não sabia o que fazer, porque a mulher grávida não era dele, aquela coisa toda. O anjo fala com ele. E o anjo fala para ele assim, olha, isso é de Deus, fica tranquilo, mas põe o nome dele de Jesus. O que é Jesus? Deus salva. Deus salva. A promessa da vinda de Jesus, ela apontava para uma expectativa correta. Que ele seria um pai eterno, um pai da eternidade. Alguém que nos faria viver para sempre. Que ele seria Deus forte, a imagem de Deus manifestando nessa terra. Que ele seria conselheiro. Mostra que ele seria Jesus, ele seria o Deus que salva. Que essa era a obra dele, trazer salvação. E essa deveria ser a expectativa nos corações, que estava vindo aquele que é a luz, aquele que traria a salvação, aquele que traria o perdão dos pecados. Amém? Essa era a expectativa que deveria surgir. E um dia ainda nessa época, né? Que a Maria estava grávida, a Isabel estava grávida. Quando o embrião, né? Não sei como é que é a ordem certa, mas o micro bebê que estava na barriga de Isabel vê que se aproxima o micro bebê, mais micro ainda, que está na barriga de Maria. João Batista no ventre, diz a Bíblia, que ele se estremece. E aqui são 2 observações interessantes. Se alguém dentro da barriga é capaz de reconhecer o outro dentro da outra barriga, já é um ser vivo. E a segunda observação, se um bebê dentro da barriga é capaz de reconhecer quem é Jesus, o que sobra para ti? Ai de nós se não reconhecemos Jesus. E esse bebê, ele vem. Nessa época surge um recenseamento,
E eles precisavam ir para sua cidade natal. José vai até Belém. E a Maria estava perto dos dias de dar à luz. Ela procura por todos os lados, aonde pode me nascer esse bebê, onde pode, não havia lugar nenhum. E comentei isso já. Nos dias de hoje, às vezes parece que não há espaço para Jesus nascer. Mas você vai deixar Jesus nascer no teu coração, amém? O teu Natal. E não havia onde espaço onde eles nasceram, até que eles dizem, olha, aqui junto com os animais tem espaço. E ali nasce Jesus. Na manjedoura, junto com os bichos, naquele lugar, nasce Jesus. Com uma simplicidade, os pastores de ovelha por perto. Diz em Lucas 2,7, ela deu à luz ao seu primogênito. Primogênito significa que foi o primeiro filho. Então, quando aquela comitiva chega em Jerusalém e fala para Herodes, cadê o rei novo que nasceu? Era uma capital. Chegar uma comitiva de gente importante, agitava um pouco. Mas quando eles vão lá na colônia, lá numa cidade bem menor, a comitiva de homens importantes e ricos, procurando um rei que tinha nascido, aí é o bafafá. Aí é o evento do dia. O rei malvado fica sabendo, e ele diz assim, quem é esse que ameaça o meu poder? Eu quero matar. Eles matam esses bebezinhos tudo. E aí Jesus, ele precisa fugir. O Senhor traz novamente uma revelação para José e diz, foge para o Egito. E essa é uma parte que poucas pessoas sabem. Jesus tem que fugir para o Egito, porque Jesus era um perseguido político. Sim. Tinha uma autoridade governamental que queria matar ele. Ele era um perseguido político. Ele era um perseguido. Ele se tornou um refugiado. Como a gente tem tratado os nossos queridos irmãos que têm vindo aí de outros países, da Venezuela, por exemplo. Nós precisamos lembrar que Jesus um dia foi um refugiado. Jesus foi um dia alguém que teve que fugir do seu país, porque lá a vida dele estava em risco. Jesus precisa fugir. Para se cumprir também a profecia que dizia do Egito chamei o meu filho. Em resumo, essa é a história do Natal. Semana que vem nós vamos ouvir mais um pouquinho a respeito disso. Mas qual era a expectativa e qual foi a realidade? Qual era a promessa? Qual foi a expectativa que surgiu nos seus corações? E qual foi a realidade que aconteceu? Eu falei qual era a promessa. O Salvador, o Conselheiro, o que abriria a eternidade nos nossos corações. Essa é a promessa. Qual a expectativa que eles criaram? Deixa eu te dar um contexto. Os romanos haviam dominado a terra dos hebreus. Os romanos estavam sob o controle. E olha o que eles faziam. Eles matavam judeus. Eles cobravam altos impostos dos judeus. E eles exerciam governo sobre os judeus. Qual era a expectativa deles do Messias? O Messias vai vir, cortar as cabeças, quebrar os bancos, distribuir o dinheiro para todo mundo e vai assumir o governo. A expectativa deles era de jogar vôlei, mas ninguém disse que o jogo era vôlei. Entendeu? Eles estavam com uma expectativa errada. Então eles chegam diante de Jesus e pensam, ele vai bater nos romanos. E o que acontece? Os romanos dão um soco na cara de Jesus, literalmente. Ele pensa, ele vai humilhar os romanos. E o que acontece? Eles gospem na cara de Jesus. Eles pensam, Jesus vai torturar os romanos. E o que acontece? Os romanos chicoteiam Jesus. Eles pensam, Jesus vai quebrar esses cofres e vai pegar o dinheiro dos romanos e devolver para a gente. E sabe o que Jesus faz? Um milagre para pagar imposto. Pedro joga o anzol. E na boca do peixe tem uma moeda que vai pagar o meu imposto e o teu imposto. Eles pensavam, Jesus vai matar os romanos. A expectativa, qual foi a realidade? Os romanos penduraram Jesus na cruz. Você entende por que eles não acreditaram que Jesus era o Messias no Natal? Quando Jesus nasceu, por que eles não acreditaram que Jesus era o Messias? Porque a expectativa deles estava toda errada. E talvez você diga, esse povo. Mas e você?
Fica todo frustradinho com Jesus porque você está com uma expectativa de que ele faça coisa que ele nunca disse que ia fazer na tua vida. Eles não acreditaram, são trouxa, não acreditaram. Mas e você? De beiço com Jesus porque ele não atendeu uma expectativa boba do teu coração. Misericórdia. Misericórdia. Porque toda a expectativa real, baseado na promessa dele, ele cumpre. Com ele, na segunda vez, a comida está mais gostosa. Se algo que está determinado na palavra, ele vai cumprir. Agora, se não está ali, ele não tem compromisso nenhum. Se não está de acordo com a palavra, ele não tem obrigação nenhuma de fazer aquilo. Amém, queridos? E esse Jesus, qual o resultado dele ter nascido no nosso meio? Eu quero te dizer que o Natal, o nascimento de Jesus, é o milagre mais esperado da história da humanidade. Ele vir tanto que anjos e anjos vêm do céu cantando quando ele vem. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens a quem ele quer bem. Vem cantando, louvando. A banda do céu. Eu não me lembro de ter visto outro lugar na Bíblia onde a banda do céu vem tocar na terra. Isso tem que ter sido alguma coisa muito importante. É porque aquele que é digno de louvor estava chegando aqui. E de lá para cá a música não pode parar mais. Aleluia. Ele inaugura a era do Espírito. Diz em Efésios 4:8, porque isso foi dito quando ele subiu em triunfo às alturas, levou muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Enquanto ele subia, ele derramava dons aos homens. Ele inaugura a era da igreja. 1 Coríntios 12:27, ora vocês são o corpo de Cristo e cada um individualmente é membro desse corpo. Porque daqui a pouco nós vamos ter a Santa Ceia. E como eu disse, ele pegou a autoridade e ela continua com Jesus. A diferença é que o corpo de Jesus somos nós. Para que ele deu essa autoridade para nós? Para nós vivermos como Cristo na terra. Para nós fazermos o que Cristo estaria fazendo se tivesse em carne e osso andando aqui. Amém? Enquanto Jesus estava nessa terra, a base de tudo para eles era Jesus. Quando Pedro tinha uma aflição, ele ia lá conversar com Jesus. Quando Lucas tinha um problema, ele ia lá falar com Jesus. Quando Marcos estava feliz, ele ia lá compartilhar com Jesus. Quando Jesus subiu para o céu, quem eles tinham se a base deles foi embora? Não, a base dele continuava aqui. Eles procuravam agora uns aos outros, o corpo de Cristo. Jesus é a nossa base. E como nós nos firmamos, nos estribamos nessa base? Nos escorando nesse irmão que está aí do lado. Bota a mão no ombrinho dele aí. É assim que você se firma em Jesus. Recebendo aquilo que Deus colocou no irmão. A multiforme graça. A multiforme sabedoria de Deus. Eu quero te convidar a comemorar o Natal. A maior festa do mundo pode ser a maior festa do teu amigo, do teu parente que está perdido. A salvação dele. O dia da mudança na história do teu casamento, da tua vida. O dia de uma virada. De propósitos de final de ano. O dia de decisão. Comemore o Natal. E fecha os teus olhos nesse momento. Eu te pergunto, qual é a tua expectativa a respeito de Jesus? O que você espera de Jesus? O que você acredita? Quem é Jesus? Aquele povo não reconheceu Jesus porque a expectativa deles estava errada. Senhor Jesus, nós te pedimos perdoa-nos. Perdoa-nos pelas vezes que ficamos magoados contigo, com a igreja, com os irmãos. Por coisas que o Senhor nunca prometeu que faria. Magoados, não porque o Senhor fez algo ruim, mas por causa da nossa posição errada. Da posição errada do nosso coração. Nós te pedimos, Senhor Jesus, nessa noite, nos perdoa, Senhor.
A tua palavra diz: a ninguém mais conheçamos segundo a carne. E se Cristo conhecemos segundo a carne, já não mais o conheçamos assim. 2 Coríntios 5,16. Nós não queremos mais te conhecer segundo a carne, Jesus. Nós queremos te conhecer segundo tu verdadeiramente é. Espírito Santo de Deus, eu te peço nessa noite, revela a cada um que está sentado aqui quais são as tuas promessas e qual é a realidade delas. Revela-nos as tuas promessas. Revela-nos quem é tu de verdade. Espírito Santo de Deus, entra dentro de cada coração agora e manifesta quem tu és. E nos mostra quem tu és. Que esse Natal possa ser o melhor Natal de todos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, querido.